A seguir, a história é narrada por uma mulher. No último dia de Ação de Graças, meu namorado e eu colocamos nossa filha de 2 meses no carro e dirigimos de Miami até Naples para visitar minha família. Como pais de primeira viagem, estávamos muito nervosos com a viagem longa com um bebê e me preparei para todos os cenários. Saímos pouco depois do meio-dia, com meu namorado dirigindo, e pegamos a rodovia, que estava lotada por causa do trânsito de feriado. Depois de cerca de 1 hora dirigindo, o bebê ficou insuportável e paramos em uma área de descanso para alimentá-lo e trocar suas fraldas. Enquanto eu cuidava dela, meu namorado se espreguiçava em frente ao carro e, de repente, chamou meu nome. Olhei para fora, na direção que ele apontava, do outro lado da rua. Havia um palhaço com uma estrela roxa pintada no rosto, cabelos pretos selvagens e mal cuidados, e uma roupa xadrez roxa e branca, parado do outro lado da estrada, acenando para as pessoas que chegavam e saíam da área de descanso. Eu dei uma risadinha e voltei ao que estava fazendo, pensando que era só parte de algum tipo de promoção. Ao sairmos do posto, o palhaço acenou e respondi com um aceno preguiçoso. Pouco antes do meu namorado tirar o pé do freio e entrar no trânsito, o palhaço me deu o sorriso mais sinistro que já vi e gritou: "Ei, você ficaria maravilhosa sentada no meu colo", mesmo através do vidro fechado do carro. Eu ouvi claramente e pensei: "Uau, que cara nojento". Enquanto dirigíamos, repeti ao meu namorado o que o palhaço disse, já que ele não ouviu bem. Por um momento, ele ficou decidido a voltar para confrontá-lo. Disse a ele que não valia a pena, pois a viagem ainda seria longa. Chegamos a Nápoles após as 2h30 e eu já havia esquecido o incidente. E eu nem cheguei a comentar com meus pais. Ficamos bastante tempo na casa dos meus pais e saímos por volta das 11h30, bem mais tarde do que planejado. Meus pais tentaram nos convencer a ficar. Mesmo trazendo itens para o bebê, não levamos nada para passar a noite e ainda assim decidimos pegar a estrada. Achamos que o trânsito seria menor e chegaríamos mais rápido em casa. Meu namorado estava dirigindo há cerca de 45 minutos quando me perguntou se eu me importava de assumir o volante, porque ele estava tendo dificuldade para manter os olhos abertos. Eu disse para ele parar no próximo posto de descanso e que eu assumiria o volante. Após alguns minutos, vimos uma placa de área de descanso e paramos lá. Não era a mesma área de descanso. Não havia banheiros, máquinas de venda automática, nada mesmo. Era apenas um estacionamento longo com uma fileira de vagas que fazia uma curva de volta para a estrada. Meu namorado estacionou o carro em uma vaga, de frente, para que ele ficasse voltado para uma longa cerca de tela. E além disso, só havia árvores e um pântano. Eu não conseguia ver nada específico no brilho dos faróis. Ele estacionou o carro, deixou o motor ligado e as luzes acesas ao sair do banco do motorista. O bebê começou a se agitar assim que o carro parou. Saí do banco do passageiro e abri a porta de trás para ver o que ocorria. Meu namorado sentou no banco do passageiro e logo fechou os olhos. Depois de confirmar que o bebê estava bem e que provavelmente voltaria a dormir quando estivéssemos de volta à estrada, fechei a porta e fui para o banco do motorista. Ouvi um barulho na cerca de tela e algo sendo arrastado nos fios metálicos, se aproximando. Virei na direção do barulho e, por uma fração de segundo, só percebi o contorno escuro de uma silhueta do outro lado da cerca, até que ela entrou na luz dos nossos faróis. Era o mesmo palhaço do outro área de descanso. Dessa vez, havia uma grande mancha vermelha no vestido roxo e na fantasia branca dele, e ele arrastava uma garrafa de cerveja quebrada pela cerca. Ele encostou o rosto diretamente nos vãos da cerca e sorriu para mim. Depois, ele deu uma risadinha, disse "Oi de novo" e começou a fazer caretas com a língua. Eu não sabia mais o que dizer, era tão surreal que só conseguia encará-lo com incredulidade e horror. Sem saber se eu realmente deveria sentir medo ou começar a rir do absurdo da situação, meu namorado pulou do banco do passageiro e gritou: "Entra no carro!" Ao abrir a porta do carro, o bebê começou a chorar e o som ecoou pelo estacionamento silencioso. O palhaço então começou a cantar de forma grotesca, com voz trêmula. "Bebê, no topo da árvore, quando o palhaço chegar, o berço estará vazio. Meus pais nos deram um conjunto para nossa mesa de jantar." Meu namorado lançou um no palhaço, quebrando o vidro na cerca de arame e espalhando estilhaços afiados por todo lado. O palhaço assobiou e imediatamente começou a correr até o final da cerca. Meu namorado e eu pulamos no carro, batemos as portas e as trancamos. Coloquei o carro na marcha ré e, quando ligamos o carro, vimos que o palhaço estava correndo na nossa direção. Meu namorado, quando atravessamos o estacionamento, gritou para eu atropelá-lo, mas desviei para evitar e saí rapidamente do estacionamento, em direção à rodovia.
Nos minutos seguintes, meu coração estava disparado e eu tinha certeza de que a qualquer momento um carro em alta velocidade apareceria atrás de nós e tentaria nos tirar da estrada. Mas felizmente isso nunca aconteceu. Estávamos tão abalados e traumatizados que tudo o que conseguimos fazer pelo resto do caminho foi nos perguntar repetidas vezes o que tinha acabado de acontecer. Só podíamos especular o que aquele cara fazia lá fora, à meia-noite, vestido de palhaço no estacionamento na noite de Ação de Graças. Consideramos que ele estava lá apenas para incomodar. Seria preciso muita coragem para isso nos Everglades, pois quem mora lá não tolera esse tipo de besteira. E o que ele estava fazendo lá, apenas escondido atrás da cerca escura, esperando que um carro completamente aleatório aparecesse para traumatizar as pessoas? Eu não sei se a mancha na fantasia dele era realmente sangue, mas ele nos fez sentir ameaçados o suficiente para que nos sentíssemos justificadas em jogar algo nele. E já que a resposta dele foi querer nos fazer pagar, eu suspeito que as intenções dele eram hostis. E além disso, o fato de já termos visto ele mais cedo naquele dia tornava a situação ainda pior, porque parecia que ele estava nos perseguindo. Meu namorado tinha porte de arma, então tudo o que posso dizer é que ainda bem que ele não estava com a pistola dele naquela noite em particular. Neste dia de Ação de Graças, vamos ficar em casa. Eu sei que, ao pensarem em uma mulher palhaça, a maioria logo lembra da carismática e sexy Arlequina do Batman. Mas eu prometo pra vocês que nem todas são assim. Em 2012, eu estava voltando pra casa, numa noite por volta das 9 horas. Eu moro em Gilbert, Arizona, e caminhava perto de um grande parque com campos de futebol e quadras de basquete quando notei algo pelo canto do olho. Os refletores ainda estavam acesos e iluminavam os campos, e percebi alguém sentado de pernas cruzadas na grama. Tirei os fones e desci da calçada para ver de perto o que pensei ser alguém ferido. Mas ao me aproximar um pouco mais, percebi que era uma jovem, talvez com uns 20 anos, que se inclinava para a frente sobre alguma coisa. Era difícil saber sua idade, pois o rosto estava com maquiagem branca e um coração vermelho pintado nas bochechas. O lábio superior dela era preto e o inferior vermelho escuro. Ela vestia um moletom cinza com o capuz levantado, com 2 buracos nas laterais para suas tranças loiras. Eu parei onde estava e olhei ao redor, convencida de que era uma pegadinha do YouTube ou algo assim. Mas estávamos no meio de um grande espaço aberto, e além de um carro ocasional passando por ali, parecíamos completamente sozinhas. A mulher vestia tênis vermelhos chamativos, jeans rasgado e uma luva com garras na mão direita, como Freddy Krueger. Eu estava a 10 metros, perto o bastante para falar algo. Decidi me afastar e não participar do que ela fazia. Dei um passo atrás e ela me chamou sem erguer os olhos. "Para onde você vai? Venha aqui." "Ah, não, tudo bem", eu respondi. E continuei me afastando. Pela primeira vez, ela levantou os olhos e deu um sorriso grande demais, mostrando muito mais dentes e gengivas do que o necessário. Ela levantou a mão com garras e eu notei que na ponta de cada dedo havia uma ponta afiada como um alfinete. "Você tem certeza? Mas para mim, então?" Mas foi então que ela tirou uma grande faca de cozinha, do tamanho de uma espiga de milho, e começou a cortar a coisa no chão. Eu olhei para trás e notei a coisa sobre a qual ela estava inclinada. Parecia ser algum tipo de pássaro morto. Ela usava a mão com garras para tirar as penas. Ela esfaqueou o pássaro com a lâmina e depois tirou algo do bolso para continuar sua dissecação. Quase caí de costas na estrada. Enquanto eu saía da grama para a calçada, não queria dar as costas para ela, ainda convencida de que era uma pegadinha e olhando para todos os lados para encontrar alguém com uma câmera ou um celular. Mas não havia mais ninguém por perto, nem mesmo de longe, e também não havia nenhum lugar onde alguém pudesse se esconder. Eu rapidamente me virei e caminhei pela calçada em direção ao meu condomínio de apartamentos. Ao chegar na esquina, fui obrigada a esperar o sinal vermelho para poder atravessar com segurança. Coloquei meus fones de ouvido de volta, mas, para ser sincera, eu não estava ouvindo a música. Eu estava tão confusa e desconcertada com o que tinha acabado de ver que olhei por cima do meu ombro. Percebi horrorizada que a mulher fantasiada de palhaço vinha na minha direção pela calçada, olhando para mim. Arranquei meus fones de ouvido de novo, olhei para os 2 lados da rua e, mesmo com o sinal ainda vermelho e os carros tendo prioridade, atravessei correndo. Ao chegar do outro lado, olhei e vi que ela ainda se aproximava do cruzamento. Ela acenou com sua mão cheia de garras e algumas penas caíram. Ela me chamou. "Não vou te matar esta noite.
Pelo menos acho que foi isso que ela disse, pois o barulho do trânsito abafava sua voz. Corri para casa, entrei no apartamento e ainda dei a volta no prédio para garantir que não estava sendo seguida. Subi as escadas, tranquei as 2 fechaduras da porta e fiquei olhando pelo olho mágico em pânico por 5 minutos antes de me acalmar. Não acendi nenhuma luz no apartamento e preferi usar meu celular para ir até o meu quarto. Depois usei a luz do meu notebook para me trocar e ir dormir. No dia seguinte, com o sol alto, verifiquei 2 vezes o local onde a senhora palhaça esteve e onde restavam os pedaços de um pássaro na grama. Algumas semanas depois vi ela novamente durante o dia. Eu estava dirigindo o carro do meu amigo e notei que ela caminhava pela calçada com a maquiagem completa, usando exatamente o mesmo moletom com capuz e arrastando um saco de lixo atrás dela. Por curiosidade, dei a volta e a segui por cerca de 800 metros, parei na beira da estrada para deixá-la passar e depois continuei devagar. Ao chegar a um terreno aberto, vi ela tirar do saco algo que parecia um rato morto. Ela o cortou com um canivete de mola e o espremeu como esponja, espalhando sangue pelo chão e talvez nas roupas. Ela se virou para mim e, com sangue nos dedos, levantou a mão direita, colocando o polegar entre o indicador e o médio. Isso é o que chamam de mostrar a figa. Isso é mais insultante que mostrar o dedo do meio. Eu imediatamente dei ré no carro e saí dali. Só quando ela se virou para mim que aquilo me incomodou. Ela poderia facilmente ter percebido que estava sendo seguida. Esse foi o gesto que ela me fez. Eu usava esse com pessoas no trânsito. Sempre fico feliz que ninguém saiba ao certo o que isso significa. Na verdade, nunca vi mais ninguém usar isso. E o fato de ela ter feito isso me abalou profundamente. Quais as chances de ela saber que eu entenderia? Já me mudei, mas meu amigo ainda mora lá e às vezes me conta que a vê vagando pela estrada. Da próxima vez que estiver em Gilbert, preste atenção nela. Há alguns anos procurava alguém para dividir a casa. O quarto estava vago, porque meu antigo colega de casa era um sueco que teve problemas com a temperatura da casa. No fim, foi demais para ele, então se mudou para um lugar mais frio. Como todo mundo faz, postei anúncios em vários sites. Logo, um cara chamado Robert me respondeu. Trocamos várias mensagens e combinamos de nos encontrar um dia no Starbucks. Me impressionei logo com sua desenvoltura, charme e inteligência. Eu não esperava encontrar alguém com quem fosse tão fácil conversar. Ele frequentava uma escola de arte com ambições de se tornar um grande pintor. Mas como exatamente ele faria isso? Eu não fazia a menor ideia. Mas nós nos tornamos amigas imediatamente. Não hesitei em deixá-lo morar comigo. Mas pouco antes de seguirmos caminhos diferentes naquele dia, Rob, como ele insistiu que eu o chamasse, fez uma pergunta que eu realmente não esperava. Eu sei que parece estranho, mas você tem medo de palhaços? Perguntou ele, sorrindo de forma estranha. Eu respondi, acho que sim. Mas por que alguém faria essa pergunta? Provavelmente assisti ao filme do Stephen King em algum momento, quando eu era nova demais. Você tem medo deles, droga? Eu sou palhaço nos fins de semana. Adoro eventos beneficentes e arrecadações de fundos. Às vezes visito crianças doentes em hospitais. Isso é um problema para você? Quero dizer, eu sei que algumas pessoas têm muito medo de palhaços. Claro que não, parece legal. Só os palhaços maus que me assustam. Nunca tinha conhecido nenhum, mas Rob não parecia assustador. Prometi que não mato crianças, disse ele, jogando a cabeça para trás e terminando o café. Eu só ataco adultos. Dou risada com o humor negro dele. Que cara legal, eu pensei. Vou esperar ansiosamente por essa nova situação de dividir apartamento. As primeiras semanas morando juntas foram muito boas. E tudo estava bem mais tranquilo do que com minha ex-colega de quarto. Não senti falta de ser acordada à noite por uma sonâmbula. Rob acordava, ia às aulas e voltava para casa. Ele pintava ou tomava um drink rápido com 1 ou 2 amigos. Às vezes, no fim de semana, ele colocava sua fantasia de palhaço e ia para as instituições de caridade e eventos dos quais falava. Ele não parecia um palhaço assustador. Muito pelo contrário. Na verdade, ele era tão legal que mudou minha visão sobre palhaços. O Rob tinha um congelador na nossa cozinha e eu tinha dito ao Rob para não usá-lo, porque ele já estava quebrado antes mesmo de ele se mudar comigo. Queria chamar alguém para verificar ou trocar o congelador, mas acho que ele não pensou nisso. Um dia, depois dos nossos 5 meses morando juntas com Rob, cheguei em casa e encontrei as luzes acesas, mas um silêncio total na casa.
Foi estranho porque Rob sempre assistia TV ou tocava guitarra, e ele odiava o silêncio. Mas eu realmente soube que algo estava acontecendo quando percebi algo diferente naquele congelador. A porta do congelador estava aberta. Eu me aproximei, olhei lá dentro e, meu Deus, 8 pedaços de um corpo humano, todos cortados direitinho e organizados nas prateleiras. Eu não consigo realmente explicar como, mas eu entrei totalmente em pânico. O que a gente pode fazer numa hora dessas? Minha mente disparou, e eu lembrei do dia em que conheci Rob e quando ele fez aquela piada sobre só matar adultos. Nossa, caramba! Bem nesse momento, um leve barulho veio do quarto do Rob. Sem saber o que fazer, fui na ponta dos pés até o quarto dele para ver o que acontecia. Não sei, acho que a adrenalina tomou conta de mim naquele momento. Eu dei uma olhada e, claro, ele estava lá, deitado no chão com um olhar louco e os olhos fixos no teto. Depois de uma longa pausa, durante a qual tenho certeza de que ele estava ciente da minha presença, ele levantou os olhos para mim. Sua doida, vou chamar a polícia. Palhaços são os piores colegas de quarto, não são? Sempre encontrando cadáveres em lugares onde você disse especificamente para não olhar. Infelizmente, tenho medo de ter que matá-lo. Agora, meu ex-amigo sueco tem companhia para dormir naquele grande congelador. Aliás, ainda estou procurando um novo colega de quarto, se alguém estiver interessado. Isso aconteceu na noite passada. Eu moro no meio do nada, no Nebraska, e meu primo mais velho, Odo, e eu estávamos voltando para a casa da loja de ferragens da cidade, viajando a cerca de 80 km por hora em um longo trecho de estrada com campos dos dois lados. E não estou brincando quando digo isso. Palhaços começaram a aparecer do nada à nossa esquerda. Pelo menos 9 ou 10 deles. Cada um estava nos olhando. Todos estenderam os braços como se fossem agarrar o caminhão. Eu dirigia quando Odo me chamou. Puxa, caramba! Quando passamos por alguns palhaços, um deles, talvez mais ousado ou com pouca visão pela máscara, estava muito perto da estrada. Eu freiei, não para parar o carro, mas para reduzir a velocidade. Quando eles nos viram diminuir a velocidade, rapidamente correram em direção ao caminhão, e alarmada pelo fato de que eles estavam de repente se aglomerando, instintivamente acelerei de novo e bati com a parte dianteira direita do carro diretamente em um deles, fazendo-o cair na pista. Imediatamente, todos os outros palhaços começaram a gritar e xingar, sem fazer muita coisa para ajudar o amigo deles. Eles passaram a bater os punhos na lataria do carro. Odo pediu que eu pusesse o veículo na posição de estacionamento, e então pegou uma arma de fogo sob o banco do passageiro. Era a arma do meu tio, e eu sabia que não estava carregada porque o percussor estava quebrado e não podia disparar. Ele baixou o vidro e mirou a arma em um dos palhaços. Os palhaços recuaram imediatamente. Então ele gritou: "Me deem um motivo!" Por um instante, tudo ficou em silêncio. Os palhaços recuaram um pouco, mas não o bastante para eu acelerar e sair dali em segurança. Odo acenou para o palhaço na calçada. "Ele está bem?" O palhaço começou a rastejar de mãos e joelhos, se afastando e arrastando os pés. Outro palhaço o ajudou cuidadosamente a se levantar. "Abram espaço", disse Odo, gesticulando com a arma para os palhaços na frente do caminhão, que logo se afastaram. Pus o carro em movimento e comecei a avançar lentamente. Nós tínhamos uma câmera veicular. "Não precisa chamar a polícia, Odo." Ele manteve a arma apontada até estarmos longe, então a janela do passageiro subiu. Ver pelo retrovisor todos aqueles palhaços reunidos na rua foi das coisas mais estranhas que já vi. Odo guardou a arma sob o banco do passageiro e resmungou, esperando que os faróis não estivessem rachados. Chegando em casa, abrimos cerveja e assistimos Game of Thrones. Nem comentei nada com meu tio. A gente nem tinha câmera no carro. Pensamos que não tinha como aqueles palhaços saberem disso com certeza. Espero que eles tenham aprendido alguma coisa com isso, porque da próxima vez não pretendo frear. A história a seguir é narrada por uma mulher. Em 2016 houve a onda de palhaços ou psicopatas que se fantasiavam e vagavam por áreas rurais e florestas para assustar ou perseguir as pessoas. Morava em uma casa isolada, cercada de árvores em Connecticut. Minha entrada era tão longa que minha casa não era vista da estrada. Nunca tive problemas com invasores. Meus filhos podiam brincar livremente no quintal sempre que queriam. Uma tarde, durante uma teleconferência em casa, minha filha de 8 anos entrou correndo dizendo que havia um palhaço na entrada. No início fiquei irritada, pois tinha certeza de que ela estava brincando comigo. Ou que tinha um amigo imaginário.
Me desculpei e saí da ligação e perguntei o que ela fazia ali. Ela respondeu: "Ele está nos chamando." O jeito que falou me deixou desconfortável. Senti um arrepio, fiquei de pé e saí pela porta da frente. No aperitivo, minha filha lá apontou. Vi uma silhueta de traje rosa e branco com risadas azuis. De pé junto às árvores, sinalizando e apontando para meus outros 2 filhos, que ainda estavam perto da casa. Perguntei ao palhaço o que queria, chamei meus filhos para dentro e fechei a porta da frente. Eu disse para eles não se moverem. Peguei minha arma de choque do lugar onde ela fica e entrei no meu carro. Liguei para meu marido enquanto saía de carro da garagem e contei o que estava acontecendo. Ele pediu para manter as portas do carro trancadas e para não chegar muito perto. Decidi que por hora não precisava chamar a polícia, pois eles demorariam uns 30 minutos e o palhaço provavelmente já teria ido embora. Não queria só sumir em casa esperando que essa pessoa desistisse. Eu queria enfrentá-lo e pedir que ficasse longe da minha propriedade e dos meus filhos. O palhaço não estava lá quando saí da garagem, mas seguia até as árvores e o vi se afastando rapidamente. Quando ele ouviu meu carro chegando, ele parou e se virou para mim. Ele não usava máscara, mas tinha o rosto muito maquiado e nariz de palhaço. Mas o que realmente me assustou foi que ele parecia estar segurando um taco de croquet em uma das mãos. Ele acenou para mim antes de desaparecer na floresta. Freiei bruscamente, abaixei a janela até a metade e gritei para ele sair da minha propriedade. Depois fiquei na entrada de casa, indo e voltando esperando achar um carro estacionado com placa para denunciar. Mas nada parecia suspeito ou incomum. Voltei para casa e percebi que meus filhos estavam mais divertidos e animados do que assustados. Me repreendi internamente por não ter tirado uma foto do palhaço com meu celular, para ter um registro caso precisasse denunciá-lo. Falei aos meus filhos para ficarem em casa pelo resto do dia e pensei que provavelmente nunca mais veria o palhaço. Quem quer que fosse, já tinha ido e não voltaria à minha propriedade. As crianças estavam dormindo. Meu marido e eu estávamos assistindo Netflix e eu me levantei para deixar o gato sair. Eu não tenho certeza exatamente do que vi, mas definitivamente havia alguma coisa do outro lado do quintal. Percebi um movimento no canto do quintal e achei ter visto uma sombra sumindo na esquina, projetada pela lua. Acendi todas as luzes externas e meu marido e eu olhamos ao redor, mas nada reapareceu. Talvez fosse um cervo, acho eu. Mas a razão pela qual eu suspeito que era o palhaço é porque na manhã seguinte, quando dirigi meu carro até o final da entrada, havia um balão roxo amarrado à nossa caixa de correio, e o vasinho de flores tinha sido esmagado com algo grande, como uma marreta. Com receio do significado do balão, eu o tirei imediatamente. O dia seguiu tranquilo, e na tarde seguinte, eu já havia esquecido do palhaço, até meus filhos voltarem dizendo que ele reapareceu e que o apontaram novamente. Gritei para as crianças entrarem em casa, mas dessa vez, em vez de entrar, peguei meu celular e meu taser, e estupidamente fui para a frente, atravessei o quintal a passos largos, determinada a tirar uma foto dessa vez. Eu deveria nocauteá-lo e mantê-lo no chão até a polícia chegar. Desta vez, não o vi e, em vez de manter meus filhos em casa, coloquei-os no carro e fui para a casa dos meus pais. Eles ficaram mais assustados com o palhaço, e comecei a temer pela segurança dos meus filhos no quintal. Perguntei se era o mesmo palhaço e se estava com um martelo grande nas mãos. Eu não sei se era verdade, ou se eles apenas confundiram o malho, mas no dia seguinte, decidi ser um pouco mais proativa. Meus pais me emprestaram o cachorro preto, um labrador chamado Groucho. Era um cachorro simpático, mas tinha um latido extremamente alto e era ferozmente protetor com as crianças. Por 2 dias nada aconteceu e comecei a achar que o palhaço tinha ido embora. Foi então que aconteceu. Ao entrar de carro na garagem após pegar a correspondência, percebi um palhaço se esgueirando pela floresta. Groucho estava no banco de trás, e logo latiu tão alto que quase estourou meus tímpanos. Freiei bruscamente e liguei para a polícia, avisando sobre um invasor armado na minha propriedade. Honestamente, eu não conseguia dizer se ele estava carregando um taco de croquete através das árvores, mas eu sabia que ele tinha um antes, então achei que era razoável presumir isso. Enquanto eu falava com a polícia, recebi outra ligação de casa. Minha filha chorava, dizendo que um palhaço estava parado na nossa varanda, do lado de fora da porta de correr. Ele usava roupa laranja e rosto azul. Tropecei na entrada de casa e liguei o carro, tirando do estacionamento. Ao chegar na garagem, vi o segundo palhaço correndo para a floresta. Abri a porta traseira e Groucho disparou atrás do homem como um míssil. Ele pegou o palhaço perto da árvore, o homem gritou enquanto o cachorro fiel pulava e rasgava sua fantasia.
Ouvi duas vozes masculinas gritando entre as árvores, mas não consegui entender o que diziam. Minha filha ainda estava na linha e me confirmou que as crianças ainda estavam dentro de casa, então fui procurar meu cachorro na floresta. Quando encontrei Groucho, ele mancava levemente. Fiquei furiosa ao ver que ele tinha sido esfaqueado com algo como um picador de gelo ou chave de fenda, mas no fim, ele não parecia incomodado. Quando os policiais chegaram, dei meu depoimento e eles vasculharam o bosque por 1 hora. Meses depois, recebi uma ligação dizendo que 2 homens foram presos a quilômetros dali por direção perigosa, e um deles tinha mordidas graves de cachorro nas pernas. Groucho foi ao veterinário e recebeu um curativo, mas agora ele está muito bem. Desde então, não ouvi mais nada sobre a prisão. Mas toda a história ainda me surpreende. Acessar nossa casa pela floresta exige uma caminhada de 10 a 15 minutos em meio à vegetação densa. Esses homens ainda usaram maquiagem de palhaço para chegar perto o suficiente e ver nossa casa. Tudo isso só para pregar uma peça e aterrorizar minha família, que só cuidava da própria vida. Eu não entendia a motivação deles. Quanto mais eu pesquisava sobre palhaço, mais suspeitava que era um teste ou iniciação, não apenas passatempo de quem está entediado. Eles se esforçaram para nos rastrear e foram recompensados com um ataque de cachorro. Acho que eles tiveram sorte. Desde então, nunca mais vi outro intruso na minha propriedade.